Bom dia a todos. Desde já agradeço a presença de todos. Agradeço também ao MundoGel por trabalhar em parceria na realização deste webinar. E o tema da apresentação hoje é inovação no escaneamento a laser, né? O que nós temos de novidade em escaneamento a laser. Inicialmente, sei que muitos já devem saber o que significa escaneamento a laser, o que é a tecnologia de escaneamento a laser. Apenas para nivelar, o escaneamento a laser basicamente é um equipamento, são equipamentos, né, existem vários tipos, que emitem pulsos laser que viajam até o objeto e retornam, onde é possível medir a distância entre o objeto e o equipamento. A diferença dos equipamentos convencionais, como por exemplo uma estação de medição sem prisma normal, é que ao invés de fazer uma medida pontual das características ou feições que você queira determinar, o laser scanner levanta milhares de pontos por segundo. Então o que se tem é um recobrimento tão denso de pontos, onde você pode depois visualizar isso como se fosse uma maquete 3D. O laser scanner ele tem a capacidade, literalmente, de levar a realidade de campo para dentro do seu computador em escritório, né? Hoje, especificamente, a gente está apresentando uma novidade. No exterior já existe, né, já o lançamento há algum tempo, no Brasil também, mas acho que nada melhor que a ferramenta aqui de webinar para divulgação, para que todos conheçam, um equipamento relativamente novo no mercado, que é o Faro Focus 3D. Esse equipamento é um equipamento revolucionário em termos de escaneamento a laser, principalmente em questões de dimensões e peso, por conta que os equipamentos antigos ou os primeiros equipamentos de escaneamento a laser que foram lançados são equipamentos que pesavam 20 quilos, que tinham baterias, que utilizavam baterias de carro que eram mais 10, 15 quilos para cada bateria, eram equipamentos enormes e coisas difíceis de se transportar. O Faro é um equipamento 4 vezes mais leve que a maioria dos equipamentos no mercado, pesando apenas 5 quilos. Equipamento muito pequeno, comparado aos demais equipamentos, tem aproximadamente ali 24 centímetros por 20 por 10 de tamanho, 5 vezes menor que qualquer outro equipamento do mercado. Só para vocês terem uma ideia da escala aqui, nós temos uma caneta, uma pessoa colocando a mão, o tamanho do palmo da mão de uma pessoa, equipamento extremamente portátil e leve, né? Além de, quais as outras características que tornam esse equipamento único? Ele tem um monitor touchscreen, né? Fácil, não precisa de computador, como alguns equipamentos precisavam anteriormente para fazer a operação, onde você pode configurar tudo em tela com o toque de um dedo. A gente costuma dizer que ele é tão fácil de operar quanto você aprender a operar uma câmera digital ou aprender a operar hoje esses celulares touchscreen. Qualquer um pode, intuitivamente, às vezes até aprendendo sozinho, aprender a escanear com esse equipamento. Então, operação muito, muito fácil. Bateria integrada, né? Dentro desse equipamento já muito pequeno, nós temos aí uma bateria integrada de longa duração, vai durar em torno de 5 horas, né? Então, aquele problema de baterias enormes e pesadas e toda uma grande staff que você tinha que carregar, hoje você não tem mais, com o Faro é muito simples. E ele armazena também os dados num cartão SD de 32 GB com alta velocidade, com alta performance. É um cartão que facilita a gravação dos dados. Você pode realizar diversos trabalhos utilizando apenas um cartão, né? Vários dias de trabalho armazenando dados. Ele também tem uma câmera integrada de alta resolução, possui ajuste de brilho porque ele tira, na verdade, ele tira 360 graus por 305 de fotos, né? Assim como ele escaneia também, vou comentar mais adiante. E às vezes diferentes fotos têm diferentes tons, luminosidades
por conta de iluminação, né, de cada parte da cena, ele também tem um algoritmo que faz um ajuste para montar um mosaico dessas imagens de forma mais homogênea. Então, o resultado seria, em termos de imagem, né, seria algo desse tipo. Olha a qualidade da imagem coletada pelo equipamento do ortomosaico de um 360 graus montado por ele. Então, esse é o campo de visão, tanto para imagens quanto para escaneamento, né? Nós temos 360 graus horizontal e 305 graus em vertical. Ou seja, a única coisa que o equipamento não consegue pegar é o tripé onde ele está instalado. Tá? Aqui tem um vídeo que ilustra a operação, ilustra o funcionamento do equipamento, até passando por alguma parte de junção das cenas. Eu vou mostrar esse vídeo, não vou colocar ele em tela cheia, por conta de não carregar demais o link para que todos possam visualizar. Então, como vocês podem ver, a ideia é que, conforme ele vá varrendo a área, milhares de pontos vão recobrindo a cena. Nesse momento, o operador configurando os parâmetros de escaneamento, né, qual que é a densidade, qual que é a área que se deseja escanear. Você pode configurar uma área específica. Você pode configurar a velocidade de escaneamento. Aqui você tem a qualidade da nuvem de pontos que você quer. Você pode ter maior ou menor densidade. Vejam a velocidade de rotação do equipamento. Então, para fazer uma cena, você muitas vezes, dependendo da qualidade de nuvem de pontos, não gasta mais do que 2 ou 3 minutos em uma única cena. O equipamento tem a capacidade de mostrar um preview, né, uma prévia do que foi escaneado em tela. Você tem como verificar o que foi levantado, se está de acordo com o que você necessitava. Você pode, então, simplesmente... A descarga de dados é muito simples. Hoje, qualquer notebook tem entrada para cartão SD. A bateria fica nesse compartimento. Além da bateria, é possível utilizar uma fonte de alimentação externa. E como que é feita, vamos supor, para fazer o levantamento desse prédio em específico que nós estamos vendo no vídeo, o que você precisa? Você precisa fazer mais de uma cena. Como que é feita a junção entre essas cenas? Você precisa de alvos, vários pontos em comum na cena, de forma que você tenha sempre 3 pontos em comum entre cada cena. Então o software depois automaticamente faz a junção por reconhecimento automático dessas esferas que vocês viram aí sendo colocadas na cena. É possível fazer o escaneamento com e sem a utilização de imagem. Às vezes a imagem ela não é necessária, mas em algumas aplicações ela é de extrema importância. Para mudar o equipamento de local, vejam que uma única pessoa com extrema facilidade pode mudar o equipamento de local. Antigamente você tinha que ter no mínimo ali uns 2, 3 carregadores só para levar caixas, baterias e tudo mais.
Aqui essa é a interface do software de operação. Você tem a área levantada, um projeto. Descarrega as várias nuvens de pontos que são representadas por esses arquivos que são mostrados aqui. Então vejam só, uma vez que você tem uma posição de escaneamento, uma segunda posição e 3 esferas em comum. No software, se você importar individualmente, você vai ter 2 coisas separadas. Como você tem 3 pontos em comum, é possível que que o software identifique por reconhecimento de feição, por reconhecimento de geometria, essas 2 cenas e reconstrua todo o levantamento em um único referencial, ou seja, todas as nuvens de pontos coletadas numa única nuvem de pontos. Um outro método seria rotacionar essas nuvens manualmente, um pouco mais trabalhoso, mas pode ter alguma situação que você necessite fazer essa junção. O software lhe permite realizar esse casamento. E aqui é um exemplo da nuvem de pontos final, coletada pelo equipamento, várias cenas, né? Você vê que a posição de cada escaneamento ela é representada na nuvem, nas localidades dessas esferas aqui. Então é um equipamento bastante simples de operar. Basicamente é isso aí é esse o procedimento de operação em campo, né? É um equipamento que tem nominalmente 60 metros de alcance a 90% de reflectividade. Então ele vai ter um aproveitamento de aproximadamente 40 metros de nuvem de pontos, né? Porque no mundo real nós nunca temos realmente todas as superfícies com 90% de reflectividade. Extremamente rápido, coleta aproximadamente quase 1 milhão de pontos por segundo e uma acurácia em distância de 2 milímetros a 25 metros. Tá? Bateria, como já tinha mencionado anteriormente, para operação de 5 horas. Bom, com toda essa massa de dados que o equipamento é capaz de coletar em tão pouco tempo, né, de extrair a realidade de campo e transferir para dentro do seu computador, diferentes aplicações vão requerer diferentes tipos de software para tratar esse dado. Né? Então aqui nós temos listadas diversas aplicações nessa coluna em azul escuro, nesse gráfico, onde nós podemos ter mapeamento de plantas industriais, né, para ter o as-built, engenharia reversa, inspeção, calibração, animações, né, você ter uma área levantada para você viajar por dentro de um ambiente remotamente, levantamentos em túneis, arquitetura, engenharia civil, monumentos históricos, áreas florestais, aplicação forense, uma aplicação já muito utilizada no exterior, é levantamento de cenas de crimes, onde você imortaliza uma cena de crime e tem como depois fazer acessos dessa cena. Agora, na sequência da apresentação, eu vou mostrar dessas aplicações que eu apresentei aqui, alguns exemplos de nuvem de pontos, alguns exemplos de resultados. E como se aplica isso, né? Por exemplo, quando você precisa de fazer uma mudança num ambiente, seja ela numa planta industrial, seja ela numa planta de processos de fabricação complexa, o dono dessa instalação industrial ele tinha várias questões na cabeça. Decidir por alterar. Imagine você realizar uma alteração na estrutura de tubulação de uma plataforma de petróleo. Imagine você realizar uma alteração na linha de montagem de uma fábrica de automóveis. Imagine você, num prédio, fazer uma adequação na estrutura hidráulica dentro de um prédio que tem uma estrutura elétrica, uma estrutura hidráulica complexa. São várias as questões e a tomada de decisão era feita de forma abstrata. Você tinha que ter um mapeamento, você tinha que ter informações de tamanhos, é seguro realizar essa mudança? Qual é o custo? Como reduzir o risco? Como reduzir o custo? Imagine que uma plataforma de petróleo, para ela
ser reparada para trocar uma tubulação, nós estamos falando de uma parada nessa plataforma. Uma parada de extração, quantos milhões não significa algumas horas de uma plataforma de petróleo parada. Então, qual a posição dessa tubulação? Aonde está? Quantos componentes existem? Como que você vai entrar com uma nova tubulação por dentro daquele emaranhado de tubos? Como que você vai entrar com um novo componente numa determinada estrutura? Isso tudo são respostas que o laser scanner pode te dar de forma extremamente detalhada, né? Então, antigamente, o risco era muito alto, porque imagine você com uma trena, ou até mesmo com uma estação total de medição sem prisma, mapear toda uma estrutura complexa em termos de alguma estrutura como, por exemplo, essa que eu citei, uma plataforma de petróleo. Veja, por exemplo, esse aqui é um exemplo de dados escaneados, é um prédio, né, onde você tem aqui, a princípio, você tem uma visualização de fora, né, você tem uma nuvem de pontos, um emaranhado de informações. Mas existem softwares hoje que podem separando diferentes, por exemplo, as treliças num layer, a questão de hidráulica, um projeto hidráulico num outro layer, mapeado com o laser scanner. E diferentes componentes e estruturas desse prédio podem ser limpas e tratadas separadamente, de forma a analisar só o que é de interesse. Por exemplo, no final, nesse exemplo que eu estou mostrando, foi extraído tudo que é informação e nós deixamos aqui só paredes. Se fosse fazer uma alteração na estrutura civil em termos de paredes, de escadaria, qualquer coisa que você queira fazer, você tem também como estudar interferência para os diversos componentes que compõem essa estrutura. Se eu quero, por exemplo, separar, vou fazer uma alteração no projeto hidráulico, quero separar só a questão hidráulica, só a parte hidráulica, tubulações, por onde que passa, ao que se conecta, eu tenho como ter esse mapeamento, né? Um outro exemplo é simplesmente o as-built em construções, onde você tem como, aqui um exemplo da nuvem de pontos, a modelagem associada à nuvem de pontos, e posteriormente toda a modelagem dessa nuvem de pontos já em componentes sólidos, em componentes que possam ser tratados num programa, num AutoCAD, num programa da Bentley, onde você tenha como extrair medidas. Aqui é só um exemplo, um vídeo em 3D, né, rotacionando essa informação. Para ter uma ideia do potencial desse equipamento e de que tipo de produto vocês podem obter. Olha o nível de detalhamento no produto final gerado por esse equipamento. Então, para documentação, para validação, para fiscalização. Bom, em termos de extrações de informações, o que nós podemos ter? Nós temos aqui, podemos fazer um casamento do que no exemplo aqui, as linhas em laranja são linhas determinadas através da nuvem de pontos. As linhas em azul são o projeto e pode-se verificar desvios com relação do que foi construído para o que você tinha de projeto. Aqui um outro exemplo, onde você tem o projeto e o que foi construído. Vejam que é totalmente fora do que era determinado para ser construído. Em escaneamento de plantas, como citei, né, plataformas de petróleo, refinarias, você muitas vezes quer saber o mapa da sua tubulação, o mapa dos seus flanges, o mapa das suas válvulas. Por quê? Isso para diversas aplicações. Não só para a parte de trocar uma tubulação, imagine que você queira entrar com uma nova tubulação, ligar um tubo saindo para uma outra planta, como também você pode fazer simulações de rota de fuga,
Será que essa válvula ou um determinado flange poderia estar virado para esse lado? Aqui não é o caminho onde passa alguém, então você pode fazer diversas simulações, né? Você pode determinar as linhas de centro, o diâmetro. Você pode existem softwares hoje, como o PDMS, que você constrói um banco de dados de toda a sua estrutura. Ou seja, além de modelar esse tubo, modelar esse flange, modelar essa válvula, modelar esse vaso, você tem como dar atributos, ou seja, qual é o material, qual é o revestimento que esse vaso possui, qual é o roteamento dessa linha, qual é a topologia dessa linha, né? Você pode verificar deformações, por exemplo, dois tubos que eram para estar no mesmo plano, eram para ser coplanares, no entanto, vocês veem que o flange de um, a saída de um para o outro, ele tem um desvio. Então, se você for trocar esse cotovelo, o ideal seria construir. Se você não pode alinhar os dois no mesmo plano, não é construir um cotovelo perfeito. Construir um cotovelo com um desvio, porque senão você não iria conseguir encaixar nessa tubulação esse novo cotovelo. Outro exemplo, planejamento em mudanças, em termos de você mapear uma subestação de energia, você tem como planejar mudanças de chegada de linhas, de novas linhas de energia, planejar reparos, planejar qualquer tipo de alteração nesse ambiente. Aqui mais um exemplo, também modelado de uma planta industrial. Um exemplo aqui realizado por um dos nossos clientes, a empresa Vector. Eles tinham o objetivo, numa planta industrial, de ter um modelo 3D, era para a realização de uma alteração. O relato da empresa da Vector é o seguinte: o arquivo é um trabalho que não seria possível de ser realizado com outra tecnologia, apenas o laser scanner poderia atender. Imagine detalhar uma estrutura dessa com trena ou até mesmo com estação total. Inviável, né? Já com o laser scanner você tem como realizar essa modelagem. Então, qual que é o tempo, para vocês terem uma noção, qual que é o tempo, qual que é as dimensões relacionadas a um trabalho desse tipo? Nesse trabalho em específico, foram levantados 16 milhões de pontos. Depois de uma determinada edição, que cada software, cada aplicação você tem que limpar alguns pontos indesejáveis, a nuvem final ficou com 12 milhões de pontos. O tempo em campo foi de um dia de trabalho e 21 dias de modelagem em escritório. 21 dias, isso é de uma pessoa. Se tiver mais de uma pessoa modelando, você tem como ter isso, vamos supor, 3 ou 4 pessoas, em 4 ou 5 dias você teria todo aquele detalhamento. Outro exemplo foi de um aeroporto, onde vai haver uma expansão do terminal de passageiros, e o cliente necessitava de perfis 2D, né, e informações de todo o aeroporto. Então, aqui é um print de um detalhe, né, de treliças da estrutura da sustentação da cobertura do aeroporto, mas aqui tem um vídeo da modelagem de todo o aeroporto, inclusive de entorno, um mapeamento detalhado dessa estrutura realizado também aqui pela empresa Vector. Aqui vocês veem a nuvem de pontos e depois a nuvem de pontos tratada e modelada. Imagine o quão valioso é isso para o planejamento de alterações e de expansão desse aeroporto.
Esse trabalho ele foi realizado em apenas 2 dias de campo, levantou uma massa de 1,8 bilhões de pontos, depois com o processo de limpeza foi resumida a 1,3 bilhões de pontos, é uma grande massa de dados, né? Então é necessário uma boa máquina para trabalhar com esses dados. Em termos de escritório, foram 120 dias de 8 horas de modelagem, né? Isso uma pessoa modelando. Se você for trabalhar com mais de um modelador, pode ser 4 pessoas, e em um mês você teria todo esse detalhamento. Algo impossível de realizar com outra técnica, ou seja, com estação total, ou com receptor GPS, ou qualquer outro método de levantamento. Então, o laser, ele para esse tipo de aplicação, ele se torna imbatível, não tem nada melhor e nada comparado à velocidade que ele tem de realizar o mapeamento, principalmente velocidade em campo, onde o trabalho, você tem um certo trabalho em escritório, no entanto, é muito mais fácil. A logística, os seus custos de operação para pessoas trabalhando no escritório são muito menores do que diversas pessoas tentando medir toda aquela estrutura em campo. Documentação, uma outra aplicação. Imagine prédios, fachadas, monumentos históricos, que você queira documentar, ter o as-built, ter o desenho. É perfeitamente possível você extrair essas linhas, esse modelo do prédio em 3D. Outra aplicação é você avaliar deformações dessa estrutura. Por exemplo, você pode ter um descolamento do reboco ou algum tipo de variação por infiltração na espessura do reboco desse prédio. Então você pode ter um escaneamento um antes e um depois e fazer as partes em vermelho apresentam maior degradação e as partes mais claras uma menor degradação. Então, uma ferramenta bastante interessante para essa aplicação. Aqui um outro exemplo, onde você vê as partes que devem sofrer reparos por conta de qualquer tipo de dano que tenha, que a ação do tempo possa ter causado a esse edifício. Uma outra aplicação seria a engenharia reversa. Imagine que você tem o casco de um navio que está sendo construído, ou de uma embarcação sendo construído até mesmo em outro país, e precisa se encaixar a partes dessa embarcação que estão sendo construídas no Brasil. Você tem como ter o modelo 3D exato para que você faça a simulação de encaixe, e a simulação você vai trazer uma peça de longe, uma peça cara, e você tem que ter certeza que isso está construído de forma correta para evitar retrabalho, para evitar o retorno de uma parte como essa que requer uma logística muito difícil e muito custosa. Aqui, um outro exemplo é a engenharia reversa numa picape. Você tem a nuvem de pontos e o resultado final você pode chegar a esse tipo de modelo, que já é um modelo para ser exportado e trabalhado num software CAD. Esse processo, com métodos convencionais antigos de engenharia reversa, podia levar 80% a mais de tempo, coisa que hoje é realizado rapidamente. Um trabalho desse, em apenas 2 dias, você pode chegar a um resultado desse tipo. Mais uma aplicação é um laser scanner. Falamos várias aplicações em termos de plantas industriais, de construções, de fachadas. No entanto, ele também pode ser utilizado na topografia. Né? Dentro do seu range de alcance, dentro da sua área de atuação. Um exemplo de topografia muito utilizado no exterior e também já está sendo utilizado no Brasil, já tem algumas empresas adquirindo o faro para esse tipo de aplicação, é a topografia de túneis. Né? Veja aqui o exemplo da nuvem de pontos levantadas pelo faro. Então você pode ter mais de uma, cada cor dessa aqui significa um escaneamento, todos eles juncionados numa única nuvem, você tem um modelo 3D de todo o túnel. E qual que é o interesse? Né? Em geral, em construção de túnel, a construtora precisa saber
o que foi escavado a mais ou a menos para ter o controle dimensional do túnel, que é chamado o overbreak e o underbreak. Então você tem o que é o projeto, aqui em azul claro, e o que foi realmente escavado em vermelho. Isso são perfis extraídos do modelo 3D do túnel. Existem softwares específicos para fazer esse tipo de trabalho. Um outro exemplo que é de bastante interesse das empresas que realizam esse tipo de levantamento é, uma vez que alguns túneis eles precisam de um jateamento de concreto para recobrir a parede do túnel. E dependendo do quanto foi escavado a mais ou a menos, ou da forma como é lançado o concreto nas paredes do túnel, você pode ter um gasto maior de concreto ou menor, ou não foi lançado concreto nas especificações que eram para ser lançadas. A camada era para ter 3 centímetros e ficou com 2 centímetros. Então você tem como fazer um escaneamento antes e um escaneamento depois. E a ideia é que você consiga ter mapas e verificar, por exemplo, nessa região aqui, os pontos mais azuis estão dentro do que é especificado, estão dentro de uma diferença do que é projetado para ser lançado de concreto e do que realmente foi lançado. Os pontos mais em vermelho são concreto em excesso ou concreto que faltou de ser lançado naquela estrutura. Isso para finalidade de fiscalização, de documentação ou de prova, olha, essa obra nós vamos gastar mais concreto porque a escavação foi além do que era prevista, é uma grande ferramenta. Por último, para vocês terem uma ideia de onde nós podemos chegar, vocês veem aqui uma cena de crime, né, alguém baleado, caído no chão, e você pode ter o escaneamento disso aqui e imortalizar essa cena para sempre. Então os peritos, depois, ao invés de voltar à cena e saber como que era a cena original, eles podem fazer uma avaliação no modelo 3D. Então a perícia criminal também é uma aplicação. Bom, dentre muitas aplicações, acho que o céu é o limite aí para as aplicações do laser scanner. Essas são alguns dos exemplos que podem ser realizados, alguns exemplos de trabalho podem ser realizados com o faro, o Focus 3D. Bom, é isso que eu tinha para apresentar. Mais uma vez, obrigado a todos. Esse é o e-mail para contato da Santiago e Sintra, o faleconosco@santiagosintra.com.br. Esse é o telefone. Qualquer dúvida, nos contatem. Vamos tentar responder algumas dúvidas agora no final da apresentação. Acho que o Eduardo vai presidir essa etapa. E de posteriores questões que a gente não conseguir responder, não vamos conseguir responder todas aqui, vocês podem encaminhar esse e-mail. Ok? Muito obrigado a todos. Obrigado, Luiz. Ótima apresentação mesmo. Teve muitas questões. Eu acho que a gente está com 730 pessoas online e muitas delas mandaram perguntas bem específicas, o que mostra o interesse pela tecnologia, pela ferramenta. Eu agrupei, como tinha muita pergunta, eu agrupei algumas aqui, e aí a gente vai fazendo, eu não vou falar o nome de quem perguntou, mas a gente vai fazendo algumas perguntas mais amplas que possam responder várias pessoas. Muita gente perguntou sobre qual é a resposta do laser scanner no caso de vegetação, no caso de água, no caso também de lugares fechados que tenham muitos detalhes. Então você poderia dar uma repassada, talvez, sobre qual que é a resposta, no caso, nesses 3 casos, ou em algum outro que você acha interessante comentar? O laser scanner é aquele, assim, o laser ele sempre vai retornar na primeira coisa que ele atingir, né? Então, em específico no caso da água, mesmo que ele atinja uma superfície d'água, ele não vai retornar porque a água é um meio que ele vai penetrar e vai ter diferentes retornos, né, divergentes. Então a água ele vai aparecer como uma mancha escura na sua nuvem de pontos, né? Você não vai ter informação ou uma informação divergente do que é a realidade se for apenas uma camada fina d'água, né?
Com relação à vegetação, se você tem um terreno onde tem a vegetação densa, você vai ter o escaneamento da vegetação densa. Existem só ferramentas no software onde você consegue eliminar, só que se você não tiver uma visibilidade do solo ou do que você queira ver atrás, você não vai ter informações suficientes para modelar. O ideal seria fazer a limpeza da área, ou escanear áreas, ou aplicar o scanner a áreas onde não tenha tanta vegetação recobrindo essa estrutura, porque se o interesse não for a vegetação, você vai ter algo que não é desejado na nuvem de pontos. A vegetação vai sair na nuvem de pontos. Existem diversas ferramentas de software que te ajudam a limpar e muitas vezes obter o que é de interesse, que é o objeto atrás dessa vegetação. Ambientes complexos, como por exemplo, vamos imaginar aquele prédio que eu mostrei com diversas... você olhando de fora, você não consegue ver tudo aqui em termos de o que está atrás ou o que está no centro dessa nuvem de pontos. Mas dentro dessa nuvem de pontos foi realizada diversas cenas. Então, de um único ponto você não vai conseguir escanear tudo, mas de diversos pontos você vai recobrindo sombras que depois, quando você junta todas as nuvens de pontos, você tem o objeto formado por completo ou quase por completo. Uma tubulação, se você porventura ficar sem escanear algum pedaço dela, você pode modelar ela depois no software utilizando o restante. Às vezes ficou algum pedaço no meio sem pontos, mas você sabe que é uma continuação. Então você tem nuvem numa extremidade, nuvem de pontos na outra. Então algum pedaço que fique sem escanear não é um problema. Tá? Aí vai de cada trabalho, vai de cada aplicação do objeto de interesse. Ok. Tem várias perguntas também que a gente pode agrupar numa só, que é sobre como é feito o georreferenciamento da nuvem de pontos. Acho que poderia dar uma repassada também como é definido, o referencial para que essa nuvem esteja georreferenciada. Tá. Para isso eu vou puxar aqui uma parte daquele vídeo que eu mostrei no início, para tentar explicar melhor. Vejam, aqui no vídeo nós temos mostrados duas cenas, parte daquele prédio que é mostrado no vídeo. Então, ele explica aqui que desse ponto nós tivemos essa área aqui escaneada, e você tem... Deixa eu soltar o vídeo aqui para poder... Vejam só. Você tem essa posição e essa posição, duas cenas distintas. Inicialmente elas estão cada uma num referencial local. E depois você, por esses três pontos que são esferas, que a gente chama de target na cena, isso o operador coloca na hora de fazer o levantamento, uma cena é juncionada à outra. A posição que esses targets estão na cena, você pode colocar coordenadas geográficas nesses três pontos. O que vai levar no final a você ter o georreferenciamento das nuvens de pontos. Não só referenciar uma nuvem a outra, mas como também da posição geográfica ou um sistema de posição de um sistema de coordenada local. Isso é possível de inserir no software na hora do registro. Não sei se responde, Então é possível entrar com as coordenadas desses targets ou de qualquer outro ponto na cena que vai fazer com que a nuvem seja transportada, seja levada ou seja rotacionada e transladada toda para um sistema local, um sistema global. Ok. Eu acho que ficou bem claro como que é feito o georreferenciamento. Várias perguntas também sobre o processamento dos dados. Tem algumas
pessoas que perguntam como esses dados são exportados depois, tanto o formato de arquivo, né, se exporta depois para DWG, para Shapefile, e também sobre a configuração de hardware, que a gente vê ali a quantidade de pontos é muito grande, né? Então, qual que seria assim uma configuração de uma estação de trabalho para trabalhar, para processar essa nuvem de pontos? Hoje em dia, a gente tem computadores muito potentes, mas realmente tem que ter uma máquina muito boa, né? Nós estamos falando algo das gerações mais novas aí de estações de trabalho, um i7 com 16 ou 32 GB de memória RAM. Né? O ideal é que seja uma estação de trabalho realmente, porque as massas de dados são extremamente grandes. Né? A nuvem de pontos, em alguns casos, ela pode ser considerada como produto final. E para você trabalhar com essa nuvem de pontos, aqui tem listado alguns exemplos de software que são capazes de manusear essa nuvem de pontos. Nessa lista aqui, o AutoCAD, Plant 3D, o Aviva PDMS, Intergraph Smart Plant, que mais? Revit, JRC 3D Reconstructor, é um software italiano, o ATS, no caso, é para aplicação de túneis. Então, esses softwares, eles têm uma arquitetura de gerenciamento de memória preparadas para trabalhar com dados de escaneamento a laser. Até bem pouco tempo atrás, nem mesmo o AutoCAD era capaz de abrir. O AutoCAD é capaz de abrir milhares de pontos. Mas quando você fala em milhares, bilhões de pontos, ele travava e você não conseguiria trabalhar. Hoje, a maioria dos softwares comerciais, muitos desses CADs, estão trabalhando em adequação a trabalhar com essa nuvem de pontos. E já os softwares que eram específicos para trabalhar com nuvem de pontos, são totalmente preparados, como o Polyworks, o Reconstructor, conseguem ter. Porque não basta ter uma máquina potente, você tem que ter um computador e um software que tenha bom gerenciamento de memória. Aí é o algoritmo, é a arquitetura do software mesmo. Né? E cada aplicação é uma aplicação diferente. Né? Esses softwares podem conversar entre si, a maioria deles. O formato que você exporta uma nuvem de ponto, em geral, os mais conhecidos são o formato PTX, ou formato LAS, ou até mesmo você pode, porque isso no final das contas é um monte de coordenadas EN e H, né, são milhares, que você pode exportar até mesmo no arquivo TXT. Por exemplo, o Reconstructor da GXL, ele é um software que aceita importar tanto PTX quanto TXT, ENH dessas coordenadas. Né? Esse é o pré-requisito, ter uma boa máquina e um software preparado para trabalhar com a nuvem de pontos. E cada aplicação tem o seu software específico. Tem software específico para extrair fachadas, tem software específico para fazer modelagem de tubulação, tem software específico para fazer análise de cena de crimes, que determina, por exemplo, ele tenta encontrar automaticamente manchas de sangue numa cena, que consegue determinar, através do furo que o projétil de um revólver fez, ele consegue determinar a direção que esse projétil foi disparado, ou seja, de onde ele foi disparado. Então, você, muitas vezes, numa única aplicação, você pode ter que trabalhar com mais de um software. Né? Mas, por exemplo, esse vídeo onde mostra já os sólidos extraídos da nuvem de pontos, você tem um plano como, por exemplo, o piso. De milhares de pontos, ele foi resumido em um modelo digital de elevação. Essa parede foi resumida a um plano que passava por aqui. Então, uma massa de dados muito menos densa. O resultado final pode ser exportado, por exemplo, num DGN, num DXF 3D e ser importado por um software CAD facilmente. Então, o intercâmbio de dados é hoje algo já bastante corriqueiro no meio aí de modelagem de dados 3D. Não é nada muito complicado, não. Ok. Bom, tem várias perguntas aqui também sobre se dá para usar esse equipamento em movimento, colocar, por exemplo, num carro ou até mesmo num Vant.
que foi o Vanity foi o tema do último seminário online que a gente fez. Isso. Então, eu queria perguntar se isso é possível, caso não seja, que tipo de equipamento você sugeriria? Hoje, o Focus, da forma como ele é, né, não é possível fazer um escaneamento em movimento. Por quê? É como você fazer um levantamento com uma estação total. O centro do equipamento é a sua referência. Então, se você tirou o equipamento do lugar, você perde a referência e você vai ter uma nuvem de pontos totalmente distorcida. Existem equipamentos que fazem um mapeamento a laser em movimento? Existem. No caso, são equipamentos que você tem que integrar. Além do equipamento, você tem que ter um GPS no topo desse laser, você tem que ter um sistema inercial, né, que dê a atitude do equipamento. Eu tenho um exemplo aqui que eu posso mostrar de um sistema que faz escaneamento em movimento, mas requer um aparato maior de ferramentas e acessórios. As ferramentas, muitas vezes, bastante caras. Um sistema inercial, por exemplo, é um sistema bastante complexo e caro, né? Esse vídeo aqui foge um pouco do tema do nosso webinar, mas só para vocês terem uma ideia da estrutura que se tem que ter para realizar um mapeamento móvel. É um exemplo de um equipamento da Trimble também, onde você tem 2 lasers, você integra GPS, dentro desse box tem um sistema inercial, né? E você tem como viajar até 100 km por hora e esses lasers vão varrendo toda a estrutura. Mas a cada segundo, a cada instante, você tem um GPS e um sistema inercial que estão te proporcionando o posicionamento a cada instante do centro dos lasers scanners. Então é totalmente diferente, é uma outra tecnologia, né? Bom, o foco aqui é o faro, né? Então a resposta hoje para o faro é não, mas já existem trabalhos e a Faro também fornece uma base de desenvolvimento que você pode adquirir o equipamento, adquirir uma base que você acopla a ele e ela libera o fluxo de dados, o fluxo de pontos coletados. Só que aí você tem que fazer uma integração, ou seja, aí envolve desenvolvimento, né? Implementação, envolve integração com o GPS, desenvolvimento de software. É bastante complexo, não é muito simples de se fazer não, né? Que é possível utilizar o faro em movimento? Já existem pesquisas, já existem produtos lá fora desenvolvidos com isso, mas ele, da forma como um produto pronto, ainda não. Tá? Ok. Luiz, mas no caso de uma levantamento de uma estrada, para fazer com o faro, com ele parado, em função do alcance do equipamento, a cada quantos metros teria que instalar o equipamento e fazer um levantamento? Você teria que ter estacionadas, em média, a cada 80 metros, né? Porque o alcance aproveitável dele vai ser uns 40 metros. Né? Depende também do nível de detalhamento, se você tem alguma outra coisa no entorno. Mas em torno porque você tem 40 metros de raio, então de uma estacionada para outra você poderia estar trabalhando com aproximadamente 80 metros de distância. Né? Vai depender do método de campo, de como você vai posicionar os alvos, tem algumas metodologias, mas você pode trabalhar ali de 40 a 80 metros de distância de uma estacionada para outra. Né? A aplicação do faro ela é para aplicações de áreas não tão grandes em termos de topografia. Por exemplo, podemos falar da utilização do faro para fazer um mapeamento de uma mina que tenha 3 por 3 quilômetros de abertura, mas topografia que você queira detalhar uma determinada área, isso é possível fazer. Levantamentos de pilha. A empresa Vector, por exemplo, utiliza o equipamento para fazer topografia também. Né? Tudo na sua... depende do grau de detalhamento que você precisa fazer naquele terreno, né? Qual tipo de topografia que você precisa.
Ok. Eu acho que eu vi no seminário da Mundo Gel que a gente organizou ano passado, em outubro do ano passado, o Rovani da Vector mostrou um levantamento que eles fizeram do Lactec, aqui em Curitiba, e eles fizeram topografia com laser scanner, né? Fizeram um levantamento completo do Exatamente. É que, por exemplo, se você faz uma topografia dentro de uma cidade, ou um levantamento cadastral, por exemplo, com o laser scanner você tem como ter todo o ambiente. Então, se você quer levantar poste, boca de lobo, se você quer levantar testada de imóvel, se você quer todo tipo de detalhe que você queira extrair, você tem como extrair. A altura do poste, a espessura do poste. Então, o levantamento ele é extremamente detalhado. Então, para esse tipo de aplicação é muito bom. Topografia do túnel, né, um espaço pequeno, no caso, para uma aplicação do faro, então ele é ideal porque é leve, é ágil. Né? O curto alcance dele também é relativo, porque você pode ter várias estacionadas muito mais rápido do que você fazer com um equipamento de maior alcance e mais pesado. Né? Então, depende muito da aplicação, mas é possível aplicar assim, também a topografia da forma como nós vemos hoje. Ok. Tem várias perguntas aqui do pessoal sobre o custo. Acho que então você talvez pudesse dar uma ideia assim por cima de qual o valor de um equipamento desses. E muita gente perguntando também se é possível locar o equipamento para fazer um projeto e devolver. Sim, vai ser possível fazer locação. Tá? O equipamento para venda ele está saindo na faixa aí de uns 200 mil reais, 180, 200 mil reais. Depende dos acessórios, da quantidade de alvos ou que você vai adquirir. Né? Então, uns 200 mil, em torno de 200 mil reais, mais ou menos. Né? Aí depende muito de cada componente que se vai adquirir no kit. Ok. Bom, a gente está chegando próximo do meio-dia já, então eu acho que eu tenho uma última pergunta. Certo. Seria qual é o perfil do profissional? O que cursos as pessoas devem buscar para aprender a. A gente viu que a operação do equipamento é muito simples, né? O mais demorado depois, mais trabalhoso, é o processamento dos dados. E também que áreas de aplicação? Já foi falado muito de mineração, geologia, mas aí a gente viu que a parte de perícia também ele pode ser usado. E então, qual que é essas duas questões? Qual que é o perfil do profissional? O que ele deve buscar para trabalhar com laser scanner? E que áreas de aplicação, além dessas que já foram citadas, que você poderia indicar aí que as pessoas poderiam estar utilizando o laser scanner? Então, o perfil do profissional, eu acredito que tudo aqui também está muito ligado a posicionamento, seja ele um posicionamento para topografia ou um posicionamento para mapeamento de uma planta. Ele é um posicionamento, no final sempre se trabalha com posicionamento. Então, quem entenda um pouco de topografia ou de sistemas tridimensionais, pode trabalhar com laser scanner. Operação em campo é muito simples. O usina do faro é um dos equipamentos mais simples que se tem de trabalhar em campo. Em escritório, são diversas as aplicações e aí podem ser diversas as áreas afins. Né? Então, o perito criminal ele conhece do que tipo de componente ele precisa extrair de uma cena de crime, a direção do projétil, o tamanho da mancha de sangue, se ela é uma mancha que espirrou assim ou assado. Então, ele tem que ter um conhecimento nessa área. Quem vai trabalhar prestando serviço na parte de modelagem para plataformas de petróleo, para refinarias ou qualquer tipo de estrutura desse, tem que saber ter um bom domínio das ferramentas de software de modelagem. Isso também os fornecedores desses softwares, né, desses diferentes softwares, também proporcionam treinamentos, mas eu recomendo que também a pessoa corra um pouco atrás por exemplo, eu quando comecei a trabalhar com laser scanner, alguns anos atrás,
A primeira vez que eu fui falar de modelagem de uma tubulação, eu falei de um cano, né? Isso é um pecado falar cano, chamar um tubo de cano, né? Para quem entende uma junta, tem o nome certo, não? Flange de junção. Então, tudo tem sua terminologia. Então, eu acho que é o mínimo de conhecimento ali da parte de softwares, né? Que os fornecedores sempre vão dar um treinamento específico para aquela área. Conhecer um pouco da área é bom, pelo menos para saber o que significa cada coisa, o que é possível fazer, qual que é o produto que o cliente lá do outro lado deseja, né? Então isso é importante. Então quem vai prestar serviço nessa área tem que ter esse conhecimento. São diversas as áreas, podemos falar desde, como vocês viram, mapeamento para finalidades temáticas, vamos supor que você tem um parque de diversões que quer um modelo 3D, simplesmente para que o cliente ou para que a pessoa que vai se divertir lá, antes de ir para o parque, entre e navegue pelo modelo digital 3D do parque. É uma aplicação, acho que não requer muito conhecimento de engenharia, de posicionamento, é mais visual. Até mesmo aplicações, eu não coloquei aqui na apresentação, mas reconstrução de cenas, de cenários para televisão, já existem aplicações desse tipo, utilizando laser scanner. Então, são as mais diversas áreas de conhecimento que podem utilizar os produtos gerados pelo equipamento. Ok, Luiz. Tinha até uma pergunta aqui, eu acho que valia a pena fazer uma última pergunta. Uma pessoa que, a questão era, ela queria saber se é possível escanear uma cabeça de uma pessoa e depois, para gerar um modelo 3D e depois imprimir numa dessas impressoras 3D. É possível? É possível. É possível. Né? Dentro ali da precisão do equipamento de 2 milímetros, 2 milímetros em alguma coisa, né? Ele vai ter um certo ruído, mas tem softwares que suavizam o modelo digital que é gerado daquela superfície do rosto, né? É possível fazer sim uma modelagem e até utilizar para uma impressão 3D. Em alguns eventos que eu tive participando de tecnologia de escaneamento a laser falam justamente isso. Tinha inclusive expositores de impressoras 3D no mesmo evento falando da utilização do laser para esse tipo de trabalho, né? Uhum. Eu acho que como você falou no início, o céu é o limite, né? As aplicações o céu é o limite. É porque a gente imaginar, né? Exatamente. Bom, queria agradecer, Luiz, pela sua apresentação e pela atenção também às perguntas que foram feitas. Agradecer a Santiago e Sintra Geotecnologias. Na verdade, a Santiago e Sintra foi a primeira empresa que apoiou essa iniciativa de seminários online da Mundo Geo. E a gente está aí com mais um seminário, a gente tem outros pela frente. A todo mundo que está online ainda com a gente e muita gente de fora do Brasil solicitando e sugerindo seminários online em espanhol. Eu queria comentar que a gente já organizou um seminário em espanhol e a gente pretende organizar outros ainda, mas depende muito de algumas parcerias, né, com instituições ou empresas de outros países. Mas a gente reafirma que é um projeto da Mundo Geo e a gente ainda pretende realizar muitos seminários em espanhol. Agradecer a equipe também da Santiago e Sintra, o Paulo Rogério, que estava respondendo as perguntas, o Luiz Henrique Amoedo também, que a gente estava em contato para organizar o seminário online, e aqui na Mundo Geo, o Guilherme e o Alexandre, que estavam no suporte às perguntas. Alguns lembretes, realmente teve muita pergunta, não foi possível fazer todas, tanto a gente agrupou algumas para tentar abranger o máximo possível de perguntas, mas as que não foram possível responder aqui, a gente vai passar depois para o Luiz e para a equipe dele para que sejam respondidas por e-mail. Os certificados vão ser enviados por e-mail até sexta-feira. Se alguém não receber ou então não tenha recebido algum certificado anterior, dá sempre uma olhadinha na caixa de anti-spam ou então manda um e-mail para a gente aqui para o mundogel@mundogel.com. Como foi comentado, para solicitar algum material adicional ou algum material desse webinar, vocês podem entrar em contato com a Santiago e Sintra pelo e-mail fale-conosco, fale_conosco, @santiagoesintra.com.br.
Queria pedir, todo mundo, depois que sair do seminário online, vai ser aberto um formulário no qual vocês vão poder avaliar tanto a ferramenta, como o conteúdo, sugerir algum tema para um próximo seminário online. Aí eu peço que leva 30 segundos para responder. Isso ajuda muito a gente avaliar como que vocês estão interagindo com a ferramenta e também a gente saber outros temas que possam ser de interesse em outros seminários online. Bom, eu acho que é isso. Eu queria pedir as considerações finais do Luiz. E aí, no final, eu só tenho mais um último recadinho. Eduardo, só queria agradecer também a sua equipe, a você, ao Mundo Gel, e todos que ajudaram a realizar esse webinar. E agradecer mais uma